Boa noite, é um prazer conhecê-los pessoalmente. Agora eu conheço vocês só de ouvir falar. Já conhecia o Pipe de ouvir falar, de algumas pessoas que tiveram aula com ele na Jocum. E falaram muito bem da aula, Pipe. Então, as referências foram boas. E depois de conhecê-los através também da vida do Brunello. Como ele apresentou, eu me chamo Laiana, mas as pessoas me conhecem como Rio. Por quê? Não sei, não é mesmo? Então é por causa disso. Eu sou natural da periferia do Rio de Janeiro, da cidade de São Gonçalo. Com 19 anos, eu fui para a base da Jocum de Campinas. E boa parte, né, fiquei ali. Depois servi um tempo aqui em Almirante Tamandaré. E em 2021 eu comecei junto com algumas amigas, alguns amigos, um projeto que se chama Casa de Aconselhamento mesmo, com o objetivo de ser um lugar ali de acolhimento, de conversa, de leitura da palavra, de ensino, e um lugar para ser também um tempo de descanso, renovo, esperança. As pessoas têm precisado muito disso. E eu sou membro da Igreja Batista de Nova Odessa. É uma igreja tradicional ligada à Convenção Batista. E o pastor lá, né, é o Carlos Marques, é o Cacau. E tenho tido a alegria de ser membro ali, ser igreja com aquele povo que em muito faz parte daquilo que eu faço no projeto. A Casa de Aconselhamento só é possível porque tem uma igreja junto comigo, que vive isso junto comigo, né? Eu sou defensora dessa bandeira, da vida na igreja, da vida em comunidade, e do poder que ela tem para curar a nossa vida individual e a nossa vida como coletivo, né? Então, eu gosto sempre de falar isso toda vez que eu vou pregar em algum lugar. Tá? Eu tive aí a graça e o privilégio de poder compartilhar um pouco sobre aquilo que eu tenho vivido, que eu tenho estudado, né? E eu queria convidar você a abrir um texto da primeira carta a Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 8. Vamos lá, a partir do versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis, que resultam em inveja, desavença, calúnias, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade, com contentamento, é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Até aí. Pensando um pouco, né, a carta de Timóteo, ela é uma carta que muitos teólogos dizem que ela tem um cunho mais pastoral, uma carta de ensino, tanto a primeira quanto a segunda. Timóteo, um jovem que é diferente do jovem de hoje em dia, que a gente considera jovem ali 18 anos, não, ele já era um pouquinho mais velho, mas ele era um jovem no meio de uma igreja em que era muito influenciada ali pelo Império Romano e de uma igreja que tinha vários problemas, principalmente com muitas confusões doutrinárias, influenciada por falsos mestres. E aí a gente precisa lembrar que o falso mestre não é aquela pessoa que fala uma coisa absurda, mas é uma pessoa que fala coisas que às vezes você fica assim, será? Será que não tem sentido? Então, a situação que a igreja vivia ali, a igreja de Éfeso enfrentava,
com falsos mestres que misturavam tradições judaicas, especulações filosóficas e busca por lucro religioso. Isso tudo é muito antigo, e aí eu me espanto quando eu vejo pessoas dizendo: os dias de hoje têm sido difíceis, com as pessoas querendo lucrar com a fé. Aí eu olho e falo: mas em Éfeso isso já acontecia. Isso não deve espantar a gente como se fosse uma novidade. Isso deve espantar a gente porque é pecado e é usurpação da fé do nome de Deus. Mas o foco não é muito esse, mas vamos seguir. Muitos convertidos vinham de contextos pagãos e escravizados. Então Paulo precisava reforçar normas de convivência e disciplina cristã. A economia e a cultura local eram marcadas por desigualdade social, comércio intenso e influência do templo de Ártemis, que na época era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então eu fico pensando nos dias de hoje, o Cristo Redentor da minha cidade maravilhosa, ele é uma das maravilhas. E eu fico pensando e vendo, realmente, é uma coisa que as pessoas lucram demais. É uma estátua que dá muito dinheiro. E que quem vive ali ao redor, os bairros ao redor, eles são superfaturados só por causa dessa maravilha. Então isso tem sim uma influência cultural e social, quando a gente para pensar. Então, no meio dessa bagunça toda, dessa grande vitamina morango, banana, maçã, no meio de tudo isso, um jovem que tinha ali as suas inseguranças, que era Timóteo, mas que, pela graça de Deus, era encaminhado e discipulado por alguém como Paulo. E aí ele começa a trazer essa questão, essas exortações. E aí um primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é que Paulo fala sobre um chamado à piedade, retidão, fé, amor e mansidão. Eu acredito que piedade não seja uma palavra estranha para vocês, mas para muitas pessoas, quando falam piedade, elas pensam numa coisa, bondade, aquela pessoa piedosa, boazinha, que faz algumas coisas, mas não. Não é nesse sentido que a gente vai falar sobre a palavra piedade, mas sobre uma questão de devoção e referência a Deus, e reverência a Deus. Sobre uma vida diante de Deus. Lembrando que por mais que a gente faça as coisas escondido das pessoas de Deus, nós não fazemos nada que não esteja diante dos olhos de Deus. Então, uma vida de piedade, ela tem muito a ver com uma vida de santidade. E por isso que a piedade, junta ao contentamento, ela é grande fonte de lucro. Mas uma das coisas que as pessoas elas não queriam viver, exclusivo naquele texto que fala muito sobre a questão de classe social, de amor ao dinheiro, de como as pessoas estavam lucrando ali com tudo que estava acontecendo. E por estarem lucrando e usando filosofias antigas para convencer as pessoas daquela igreja a irem a algo muito distante daquilo que Timóteo estava ali tentando ensinar, doutrinar, pastorear o povo. Uma das coisas que eu comecei a pensar quando eu li esse texto, que saltou aos meus olhos, foi sobre o contentamento. Não só o contentamento no que fala aqui primeiramente com relação à nossa vida material, mas o contentamento com relação a gente enquanto filho de Deus, enquanto povo de Deus. Se tem um povo que é difícil de agradar, é o povo de Deus, porque a gente sempre quer mais. E uma das coisas que eu fiquei pensando é por que a gente sempre quer mais? Porque a gente começa a tomar uma consciência que a gente é filho de Deus e às vezes a gente acha que a gente tem o direito de exigir de Deus. Mesmo que às vezes seja de forma bonitinha, sabe? Senhor, o Senhor vai deixar a tua filha passar por isso, o teu filho passar por isso? E você fala, não, mas eu sei que eu não sou nada, que em mim eu não posso fazer nada, mas às vezes, quando a coisa começa a ficar um pouco
diferente ou distante da nossa imaginação ou da nossa intenção ou daquilo que a gente projetava, a gente começa a ficar um pouco abatido. E aí, quando eu quero falar um pouco sobre o contentamento, o que saltou aos meus olhos é sobre o contentamento da gente num todo com Deus e com o povo que a gente congrega. E parando para pensar, todos nós carregamos muitas coisas. E quando eu falo de carregar, eu falo de história mesmo, de contexto histórico. Assim como essa carta tem um contexto histórico, você também tem o seu contexto histórico. E às vezes no seu contexto histórico você carrega um tantão de coisa que vai justificar do porquê você às vezes tem dificuldade em enxergar a vida de Deus com contentamento. E às vezes fica numa busca incessante correndo atrás do vento. Achando que dependendo do tanto de livro que você vai ler, você vai ter contentamento. Que do tanto que você vai trabalhar e vai ter um dinheiro X na sua conta bancária, ou o tanto de coisa que você vai fazer, o tanto que você vai ajudar a menina no bazar, ou o tanto de qualquer outro evento. Falando de forma geral, a gente acha que a gente vai ter contentamento nessas coisas. Eu vou ter contentamento no ministério, eu vou ter contentamento quando eu realmente conseguir entender mais sobre esse assunto. E aí, às vezes, a gente fica olhando para o lugar errado e correndo atrás do vento. E são nessas lacunas que falsos mestres eles entram de forma muito sutil. Como eu falei, essas coisas sutis, elas nunca serão coisas tão gritantes. Elas serão pequenos princípios que a gente começa a negociar. E isso é uma coisa que eu tenho ouvido e vivido, é que um dos primeiros pequenos princípios que a gente começa a negociar é a vida na igreja. Porque a vida na igreja não é vir ao culto à noite. É estar e ser igreja durante a semana também, é fazer uma visita ao irmão. É ligar, mandar uma mensagem aí. Como é que você tá? É entender que mesmo que o Pipe seja o pastor, ele vai precisar de oração. Inclusive, pastor geralmente precisa mais de oração mesmo. Tipo, pastor, eu posso orar pela sua vida? Ou lembrar daquele irmão que chegou e falar assim, como que eu posso agregar a ele? Se tem uma das coisas que começa a gerar contentamento no nosso coração é a nossa vida na igreja. Porque ela é indispensável e muito importante. Porque aqui é o único lugar que vai lembrar, que traz à nossa memória um dos motivos do porquê nós caminhamos com Deus, de que nós não estamos sozinhos, de que nós habitamos em família. E aí eu lembro de uma vez que tinha acontecido coisas muito difíceis lá no projeto. E aí aquele dia era um dia que eu estava muito devastada, sabe? E aí eu fui pro culto, eu não estava em nenhuma escala, e eu sentei no último banco, a minha igreja são aqueles bancos de madeira ainda, assim, bem grandes. E eu sentei no último banco, bem no canto. E eu falei para Deus, hoje é um dia que eu não estou conseguindo encontrar contentamento em Ti. Não estou conseguindo, Senhor. E aí eu lembro que começou a tocar uma música no louvor. Aí eu levantei. Aí eu comecei a cantar. No que eu comecei a cantar, a música falava exatamente, sabe? De que às vezes, nos piores dias, a gente é encontrado por essa graça que traz à memória de que tudo faz sentido porque Ele se entregou por mim. E que eu não preciso me frustrar porque eu não faço nada em mim mesma. É Ele que faz. E aí eu ali... E aí eu lembro que ninguém virou para o lado e falou alguma coisa para mim, mas tinha muita gente cantando a mesma coisa do meu lado. E aquilo aqueceu o meu coração. Por quê? Porque ali a minha mente lembrou uma coisa que o meu coração já sabia. A minha mente lembrou de que contentamento não tem a ver com aquilo que eu sinto. Mas isso tem muito a ver com aquilo que é pela fé mesmo.
com uma realidade, com verdade. Porque às vezes, mesmo sabendo, a gente não vai sentir nada. Mas a gente sabe, Cristo morreu por mim. Porque você pode estar no seu pior dia, mas é inegável, ele morreu por você do mesmo jeito. Você crendo ou não. E aí aquele dia eu pensei, Senhor, ainda bem que o Senhor não é condicionado a como eu estou. E quando eu paro para pensar, e aí ali eu comecei a pensar assim, nossa, eu preciso estudar um pouco mais com relação a essa questão do contentamento. E eu cheguei nesse texto. E aí quando eu fui estudar mais ainda, eu falei, nossa, imagina como era difícil mostrar para as pessoas de que o contentamento não tinha nada a ver com a situação social. Imagina como devia ser difícil falar para uma pessoa que não tinha o que almoçar, ou que não tinha o que jantar, de que era possível encontrar contentamento junto com a piedade, porque isso sim era a grande fonte de lucro. E aí eu fiquei pensando, e eu orei, e eu falei, Senhor, eu quero muito que o Senhor me ajude a crescer nisso. Eu quero muito que o Senhor me ajude a crescer nisso, porque é só pela graça que a gente consegue entender que é através da justiça e da santidade que a gente chega nesse lugar de contentamento. Porque ele sobrepõe a situação atual que a gente vive. Porque se os dias bons forem um apontador de que você estará contente em Deus, com certeza a sua fé está muito vulnerável. E vulnerável a falsos mestres. Tá vendo como a coisa era muito... Existiu porque as pessoas eram enganadas. A fé delas estava muito vulnerável, inconstante. E muitas vezes a nossa fé está assim. A gente lê e não acredita. A gente estuda, fala bem pra caramba. Fala muito bem. Mas quando as coisas começam a apertar a gente não dá conta de lembrar. Nossa, por que eu faço tudo isso? É pela fé. É só pela graça, é só pela fé, é só pelas Escrituras. Aquele dia que eu contei para vocês, uma das coisas que fez a diferença é porque eu lembrei, porque eu estava no meio de um povo que estava cantando louvor que eu não estava conseguindo cantar. E aí eu gosto muito de um livro que fala muito sobre essa questão da vida na igreja. Eu não estou conseguindo lembrar o nome dele exato agora, mas é porque um amigo endossou o livro, um amigo meu lá de Sumaré, e eu lembro que uma das coisas que o autor fala é que a igreja ela é como se fosse uma embaixada do céu. Em que sentido? Porque é o lugar onde nós lembramos para onde nós vamos voltar, que é para uma vida eternamente com Ele. Se tem um lugar que eu posso ter segurança, que eu vou cantar em espírito e em verdade te adoramos e ninguém vai achar isso estranho, é na igreja. Que eu vou cantar, você também vai cantar, e nós estamos entendendo que nós estamos cantando, porque nós partilhamos o mesmo pão, que é o nosso pão vivo que desceu do céu. É o lugar que eu posso sentir segurança. E ali eu posso buscar esse contentamento que precisa ser eterno e não pode ser condicionado. Se o meu e o seu contentamento forem condicionados, ele é qualquer coisa menos contentamento. Ele sempre vai ser uma coisa que não tem nenhum tipo de estabilidade, que não tem solidez. E a nossa fé, ela não é assim. A fé em Cristo Jesus não é assim. O que moveu esses homens e essas mulheres da Bíblia e tantas pessoas na nossa história até aqui a permanecerem no Evangelho
Não foi isso, foi porque eles acreditaram e eles viram que a vida não tinha sentido se não fosse viver e morrer por aquilo. O contentamento unido à piedade, eles são grande fonte de lucro, porque a gente começa a enxergar que a nossa vida aqui, até vivermos eternamente com Ele, é um tempo que tem um ponto final. Mas que quando Ele vem nos buscar e a gente vai ficar com Ele, é acrescentado um ponto e vírgula. A história continua. Sem fim. O contentamento e a piedade são grande fonte de lucro porque eles trazem esperança. E era aquilo que aquele povo precisava ouvir. De que todas aquelas doutrinas confusas, elas não tinham essa solidez. Porque qualquer doutrina que o centro seja o homem, a vontade do homem, ela não é uma doutrina que vai gerar santidade. A doutrina que vai gerar santidade é quando Cristo é a centralidade. A vontade de Deus é o centro. Quem Deus é, quem Cristo é. Quem Cristo é em nós, enquanto igreja, quem Cristo é em mim, enquanto filha de Deus, e quem Ele é, enquanto Senhor, enquanto Rei. E aí eu fico pensando, né? Eu já ouvi muitas vezes de alguns jovens que eu liderei na igreja, quando eu era um pouco mais nova, assim, por que eu não posso fazer isso? É porque é errado? E aí eu ouvia, falei assim, você quer que eu fale para você não fazer porque é errado? Ou você quer ter outro tipo de conversa do tipo, eu não faço porque eu entendi que não faz sentido um filho de Deus fazer isso. Eu não faço porque quando eu olho a magnitude do reino de Deus, isso é o que menos faz sentido, é uma perda de tempo. Brigar pelo pode ou não pode. E a gente começa a investir a vida da gente naquilo que é eterno. Que é propagar o evangelho com tudo que a gente é, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a nossa teologia. E aí uma das coisas que eu tenho orado é, Senhor, me ensina a amar direito, a amar certo. E aí talvez você fale, mas o que seria então amar direito? A gente ama direito quando a gente leva as pessoas a amarem mais a Deus. Quando esse amor, ele direciona para a cruz. E não para uma autossuficiência. Se a gente sentir contentamento pelo tanto de coisas que a gente faz, quando a gente não fizer, a gente vai se sentir vazio. Quando a gente não puder fazer, a gente vai se sentir vazio. E eu lembro de quando eu estava em uma das viagens missionárias em Portugal e veio o Covid e a gente ficou 1 mês trancado dentro de um apartamento porque não podia sair. Porque lá em Portugal o negócio foi assim, extremo. Falou num dia, no outro dia estava tudo fechado. E eu com 8 pessoas dentro daquele apartamento que tinha uma grande expectativa de viver experiências missionais. Imaginem a agonia que não deu em mim. Me deu muita agonia. Eu falei, pronto, acabou. Foi tudo à toa, gastamos dinheiro à toa. Pequei, depois pedi perdão a Deus. Falei, Senhor, como meu coração é podre. Tá vendo como eu não posso viver por mim mesmo? Eu já estou reclamando, Deus. Porque a gente é assim, a gente murmura todas as vezes. O negócio fechou, eu falei, pronto. E aí eu reuni eles, eu falei, gente, vamos orar. Vamos buscar esse contentamento em Deus, porque eu não estou conseguindo achar. E aí eu lembro que aquele 1 mês que a gente ficou dentro daquele apartamento, foi um tempo em que a gente começou a estudar mais, a gente orou mais, a gente trouxe mais discussões ali para a mesa e a gente começou a viver um processo de edificação uns aos outros. E aí quando veio a adversidade do todos os voos foram cancelados, não tem perspectiva de volta,
não tem mais dinheiro, o dinheiro acabou, a comida tá acabando, e foi acabando tudo. Dinheiro, comida, aí a gente abria assim, quanto você tem? Eu tenho 5 euros, eu tenho 3 euros. Por quê? Porque eu já ia embora, então não tenho mais dinheiro. Foi difícil. Briga com a embaixada e me leva de volta, repatriação. E eu falava, só você quer repatriação. Todo mundo quer repatriação. O homem falou pra mim, eu falei, realmente. E aí a gente falou, olha, como que a gente conseguiu passar por aquilo? Porque a gente tinha uns aos outros. Tem coisa que a gente só consegue passar porque a gente tem uns aos outros. Edifiquem-se uns aos outros, amem uns aos outros. E ali a gente aprendeu a amar direito um ao outro. De um jeito que a gente não tinha aprendido até então, trabalhando junto todos os dias. Dando palestra, apresentando, fazendo aconselhamento, mas foi quando a gente viu ali, tipo, eu não tenho mais ninguém a não ser você que está do meu lado. Ali começou um processo de edificação. E aí eu falei assim, Senhor, realmente, o teu povo é uma embaixada do céu que gera esperança. Não estou falando céu só enquanto lugar, estou falando enquanto realidade de eternidade, de santidade, onde ele reina para sempre, onde ele é Senhor, onde tudo faz sentido, onde não tem dor, onde não tem lamento. Esse contentamento junto à piedade é grande fonte de lucro porque ele traz à nossa memória essas coisas nos dias mais difíceis. E a minha oração tem sido essa. Porque adversidades e motivos para reclamar nós teremos listas e listas quilométricas. Mas se a gente for falar de adversidade, motivos para reclamar, Deus tem uma lista mais quilométrica ainda a nosso respeito. É verdade? Não sei se eu respeito, mas ao meu respeito, Deus tem uma lista quilométrica de reclamação, porque eu sou imperfeita, pecadora. Não tem nada em mim que seja bom ou edificante. Mas é nele. Mas mesmo tendo essa lista quilométrica, ele olha para mim e escolhe me amar. E me exorta, e me edifica, e me salvou de uma vida eternamente longe dele. Gente, isso aí não tem... Como diz o salmista, é maravilhoso demais para eu entender. É maravilhoso demais para eu compreender. Não faz sentido. Não faz sentido a gente achar que todos os motivos que a gente tem de reclamação ou de qualquer outra coisa, eles tenham algum impacto diante de quem Deus é. E por mais duro que seja, ou talvez por mais estranho que seja, eu sei que não é muito humano às vezes, mas se a vida da gente não for com ele, para ele, que sentido tem? Trabalhar, ganhar dinheiro, gastar, e aí depois trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, se divertir um pouco, gastar, ganhar, trabalhar. Todas as coisas têm que servir para a nossa vida com ele, não a gente servir o tempo que sobra. E aí eu não estou falando isso só porque eu sou missionária, não, porque eu também trabalho, eu tenho um trabalho formal atualmente. Mas o meu trabalho formal, ele é só um protocolo, uma parte da minha vida aqui, mas a minha vida com ele, a nossa vida com ele tem que ser o ponto central e é aquilo que nos move, que nos movimenta. As nossas faltas, e eu estou falando agora em todos os sentidos, elas são um terreno fértil para heresia. Falta de dinheiro, falta de amor, que é a carência.
falta de contentamento, falta de humildade, falta de arrependimento, falta de perdão. É um terreno fértil para a heresia do tá tudo bem ser assim. Não, deixa para lá. Faça como você quiser, como você se sentir melhor. Não. Isso é um terreno fértil para a heresia. E eu tenho ouvido de muitas pessoas que chegam até mim, seja no projeto, ou seja em conversas no trabalho, estou falando de gente crente, tá? Não, porque... Laiana, sei lá, sabe? É muito difícil, né? Esse negócio de viver para Deus desse jeito, eu tenho que ficar estudando, lendo a Bíblia. Prefiro pegar uma pregação, botar rolando lá, eu estou ouvindo, e aí Deus já está me edificando, e eu não tenho responsabilidade nenhuma. E aí, para quem eu tenho mais intimidade, eu falo, olha, a gente estuda, a gente vai atrás, a gente ora, a gente se importa, é porque isso edifica e isso adora a Deus. E se não for assim, a gente vai ser facilmente enganado. Tem muita gente que fala muito bem, mas que falam coisas completamente fora daquilo que traz Cristo para o centro. Quando se trata da nossa vida com Deus, da santidade, da piedade, não tem como negociar. E como o texto aqui fala, quando se falava ali naquele contexto sobre o amor ao dinheiro, sobre pessoas que usavam do nome de Deus para lucrar financeiramente, com isso não dá para ter conversa. E com Paulo não tinha muita conversa para algumas coisas. Era do tipo, é isso e pronto. A minha oração para a minha vida é essa, que eu consiga entender que a grande fonte de lucro não é usar o nome de Deus para engrandecer ou a mim ou ao meu bolso e minha conta bancária. Mas é estar em Deus para entender que às vezes as coisas elas vão estar muito ruins, mas eu posso encontrar alegria. Porque a alegria não é condicional. Ela é uma realidade divina. E é totalmente possível que a gente consiga encontrar essa alegria em Deus. E você tem uma coisa que me alegra quando eu lembro que eu sou miserável, mas eu sou muito amada por Deus. E aí eu penso e falo, olha, realmente a forma de eu responder a esse amor é vivendo como quem é amado. E quem é amado é seguro, é corajoso, não tem medo de resolver um conflito. Quando a gente se sente amado por Deus, a gente começa a viver uma vida digna. E quando eu falo de uma vida digna, eu falo de uma vida de quem não precisa fingir. De quem pode chegar e falar assim, olha, você é meu irmão em Cristo e eu preciso te dizer, eu não tô legal, ora por mim. Me dá a mão aqui, eu vou fechar o meu olho e você vai orar por mim. Lê comigo um texto, porque eu tô lendo sozinho e não tá fazendo o mesmo efeito. Lê pra mim. Fala pra mim aqui, cara, alguma coisa, porque eu não tô legal. E tem um poder muito grande quando a gente edifica uns aos outros. Se tem uma coisa que é curativa e que traz muito contentamento, é a comunhão. E ela só é possível em Cristo. Eu queria orar para que a gente finalizasse esse tempo. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o teu amor é uma das coisas mais fortes que eu conheço. Porque nada foi tão corajoso e tão furioso a ponto de se entregar. Eu nunca vi em nenhum outro lugar algo que movesse alguém a tal sacrifício. O que foi movido nesse sacrifício foi o Senhor e o seu amor por nós. Obrigada por isso, Senhor. Que a nossa mente, ela seja cada dia mais e mais edificada, Pai, pela Tua palavra. Que assim como aquele povo em Éfeso precisava
de uma sã doutrina, que nós tenhamos uma sã doutrina centrada em Cristo Jesus, naquele que se entregou por nós, que se entregou, não que morreu só, mas que se entregou, porque entendia que existia um propósito muito maior. O Senhor não precisa de nós, mas a tua graça nos atrai. É a tua graça que nos possibilita buscar a ti. É o Senhor que gera o desejo, é o Senhor que nos alcança. Nada do que nós possamos fazer, Pai, tem fundamento em nós mesmos. Que essa palavra, Senhor, ela esteja no nosso coração. Que ela esteja escrita no nosso coração para que a gente não peque contra ti. Obrigada por isso, que o Senhor seja exaltado e que o nosso viver exale mesmo as verdades de quem o Senhor é. Bondoso, paciente, amoroso, Salvador. O Senhor é o nosso Salvador maravilhoso que não cansa de amar. Nos ensina a amar direito, Pai. Nos ensina a amar uns aos outros direito, do jeito que o outro precisa para que se achegue mais a ti. Obrigada por isso, obrigada porque nós somos o teu povo. E nós somos o teu povo porque o Senhor é o nosso Rei. Obrigada por isso, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigada porque o Senhor nos salvou. Não tem nada que eu possa falar que vai ser suficiente para explicar o tanto que eu te agradeço, porque eu não vou precisar viver longe do Senhor eternamente. Eu sou muito grato, Senhor, por saber que eu vou poder continuar andando com o Senhor. Eu sou muito grata por isso. E eu sou grata porque eu sou corpo do Senhor com esses meus irmãos aqui da comunidade Gólgota. Que o Senhor continue os edificando no teu espírito e no teu amor e na tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.